Nosso tema de hoje é Igreja, olha para as oportunidades e não para os obstáculos. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias em Apocalipse 3, de 7 a 10. Amém? Todo mundo encontrou? Olha, a palavra do Senhor diz assim, a carta à igreja em Filadélfia. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve, estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, no 8, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. 9. Farei que alguns dos que são das sinagogas de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e postrar-se aos teus pés e reconhecer que eu te amei. 10. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Amém, né? Aqui Jesus estava falando às igrejas, né? Aqui, nós lembrando, né, que nos primeiros estudos, né, foi a Rose que falou sobre o primeiro estudo, sobre as igrejas. Jesus tinha elogiado somente a 12 igrejas. Vocês lembram quais igrejas foram? Esmirna e Filadélfia, né? Então, nós vamos falar hoje sobre essa igreja, Filadélfia. Significado de Filadélfia: amor fraternal ou amigo do irmão. Filadélfia, né? Aqui, o ponto 1, nós vamos falar nessa aqui. Nessas cartas, quem está seguindo a nossa apostila, nosso estudo aqui na página 47, no ponto diz assim, nessas cartas Jesus revela que ele não vê a igreja com os mesmos critérios que vemos. As igrejas nem sempre são o que aparentam ser. Há gritantes constantes quando as igrejas estão sob o olhar percrustador de Jesus, né? Aqui nós vemos, Éfeso era uma igreja ortodoxa, mas sem amor. Esmirna era uma igreja pobre diante dos homens, mas rica aos olhos de Jesus. Pérgamo era o lugar onde estava o trono de Satanás, mas Antipas estava pronto para morrer como mártir por amor a Cristo. Tiatira, a igreja se tornou mundana como a cidade, mas uns poucos crentes permaneceram fiéis. Sardes tem a fama de uma igreja viva, mas aos olhos de Cristo ela estava morta. Os outros na UTI espiritual, e poucos ainda não se contaminaram. Filadélfia tem pouca força aos olhos do mundo, mas é uma igreja fiel. Diante de Jesus, colocou uma porta aberta. Laodiceia considera-se rica e abastada, mas aos olhos de Cristo, pobre e cega e nua, né? Então, a nossos olhos, né, é fácil nós olharmos e julgar pelas aparências, né? É fácil nós vermos com nossos olhos naturais, né? Um exemplo bem claro que nós vemos, né, que quando Deus falou para Samuel ir para a casa de Jessé e buscar o filho, né, o futuro rei de Israel, né? Deus falou, Samuel, vai para a casa de Jessé
que você vai encontrar o futuro rei de Israel. Aí Samuel foi e chegou, né? Estou aqui, venho de parte de Deus, me mandou para ungir o futuro rei de Israel. Você tem os seus filhos, chame eles que quero conhecer. Aí ele foi e chamou os filhos. Aí começaram a vir um de cada. Aí ele falou assim, ele é guerreiro, forte, ele é corajoso, tem porte mesmo de um rei, de estar à frente da guerra, né? Peleando para poder cuidar do povo. Aí passava o outro, esse também é corajoso, é forte. Aí e Deus falava assim, não, Samuel, não é esse, não são eles o escolhido. Aí ele disse, mas eles são os filhos. Assim, você falou, Jessé, você tem mais filhos? Ele falou assim, sim, tenho mais um, só que ele está lá no campo, apacentando as ovelhas. Vai, manda chamar. Aí eles chamaram e veio Davi. Ao solo de Samuel, lógico, era um garotinho, né, de uns 13, 14 anos. Eu falei assim, mas esse é um garotinho que está começando a limpar o nariz, né, que recém está aprendendo a apacentar as ovelhas do pai. Mas Deus falou, é esse que eu quero como futuro rei. Então, para nossos olhos, a gente vê aquilo que está à nossa frente, aquilo que está 5 metros, 10 metros, a nossa altura, mas Deus vê além, ao infinito, né? Isso é o que Jesus estava falando para as igrejas. Muitas vezes a gente vê as aparências das igrejas, mas não é aquilo, né? Para nosso olhar. Mas aqui no outro ponto. Filadélfia era uma das igrejas mais jovens. A cidade estava situada em um lugar estratégico, na principal ruta do correio imperial, né, de Roma para o Oriente. A cidade era chamada como a Porta do Oriente. Né? Vamos abrir aqui Apocalipse 3:8. Eu vou ler e depois a gente abre em Atos 16:14. Apocalipse 3:8. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Né? Vamos abrir em Atos 16:14. Todo mundo achou? Tá. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava, o Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Né? Aqui nós vemos que Lídia tinha um coração aberto para as oportunidades que Deus estava dando a conhecer do Evangelho através de Paulo. Né? Então, a cidade estava com um coração aberto. Era uma cidade que tinha muitas oportunidades para o Evangelho. Né? Ora, aqui no outro ponto, diz: Jesus não só conhece a igreja, ele também conhece a cidade onde a igreja está inserida. A mensagem de Jesus à igreja é contextualizada. Jesus conhecia a igreja e a cidade. Ele fazia uma leitura das Escrituras e também do povo. Sua mensagem era absolutamente pertinente e contextualizada. Ele falava uma linguagem que o povo podia entender. Ele criava pontes de comunicação. Né? É necessário conhecer a cidade. É necessário a gente conhecer do nosso bairro para a gente poder orar, para a gente
poder pedir a Deus que opere um milagre para nós podermos alcançar nosso bairro, alcançar nossa cidade, alcançar o país, conhecer a cultura, a tradição, tudo que tem, tudo que tem a ver com o país, para nós podermos orar, podermos interceder para que a igreja possa entrar, né? Para que a gente possa entrar com o Evangelho de Cristo. Né? Assim era a igreja. Diz que Jesus conhecia a igreja e conhecia onde ela estava inserida. Né? Nós precisamos conhecer a Bíblia, é necessário. Existe uma mesma essência, que é o Espírito Santo. Né? E Deus vai usar a cada um de maneiras diferentes, mas a essência, que é o Espírito Santo, que vai fazer a obra. Né? Um exemplo aqui, claro, que nós vemos sobre o Pedro. Né? Jesus conhecia Pedro, e ele falava a linguagem dele, que era pescador. Né? E a partir daquele milagre que ele fez, estando em meio dos pescadores, Jesus disse: Pedro, de partir de hoje, você vai ser pescador de homens. Né? Porque ele era, a profissão dele era pescador. Né? Então, ele sabia muito bem como pegar os peixes, como pescar, de onde pescar e em que lugar pescar, de onde que vai ter quantidade de peixes, né? E que hora vai ter. Né? Então, de partir daquele milagre, Jesus disse: você vai ser pescador de homem. Né? Aqui vamos abrir Lucas 5:10. Todo mundo achou? Eu vou ler. Bem como Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios, disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. Em outra linguagem, disse: de partir de hoje, você será pescador de homens. Né? Então, foi uma oportunidade que Jesus estava dando para ele, para que ele possa ver as oportunidades que nós podemos ter para nós podermos fazer grandes coisas para Deus. Né? Outro ponto aqui que disse, seguindo a apostila, Jesus não apenas conhece a igreja, ele se apresenta como solução para os problemas que atingem a igreja. Aqui. Jesus não apenas se apresenta como Deus, mas destaca que ele é separado, possui santidade absoluta, inconstantes com os que vivem em pecado. Cristo é santo. Espera só um pouquinho, pessoal. Tá certo. Jesus não apenas se apresenta como Deus, mas destaca que ele é separado, possui santidade absoluta inconstante com os que vivem em pecado. Cristo é santo em seu caráter, obras e propósito. Ele não é a sombra da verdade, é a sua essência. Ele é Deus confiável, real, inconstante com os que mentem. Ele não é uma cópia de Deus, ele é o Deus verdadeiro. Havia centenas de divindades naqueles dias, mas somente Jesus poderia reivindicar o título de verdadeiro Deus. Né? Então, nós vemos que Jesus se apresenta como solução à igreja. Né? O santo e o verdadeiro são características divinas de Deus. Apocalipse 6:10. Vamos abrir em Apocalipse 6:10, por favor?
clamaram clamaram em grande voz, dizendo: até quando os sobrevirá? Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgais, nem vengais o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então, aqui nós vemos que a santidade era uma qualidade principal de Deus. A palavra verdadeiro era usada frequentemente no Novo Testamento, nos livros de João, em referência ao Pai e ao Filho, o verdadeiro, o santo, né? Então, nós vemos que aqui ele é o verdadeiro, delante de todos que vai contra, né? Contra as ensinanças, né? Os falsos mestres. Ele se apresenta como o verdadeiro, o santo, né? Agora, outro ponto aqui. Para uma igreja sem força aos olhos do mundo, Jesus a parabeniza pela sua fidelidade. A igreja era pequena em tamanho e em força, mas grande em poder e fidelidade. Deus, na verdade, escolhe as coisas fracas para avergonhar aos fortes. A igreja tinha pouca força, mas Jesus colocou diante dela uma porta aberta que ninguém pode fechar. A igreja é fraca, mas seu Deus é onipotente. A nossa força não vem de fora, nem de dentro, mas do alto. Não é? Então, aqui, para encorajar o povo em Neemias, né? Porque eles trabalhavam, com uma mão eles pegavam as espadas, e do outro eles oravam, eles vigiavam, né? Para não serem atacados. Então, o que acontecia? Que eles trabalhavam dia e noite, que nem tempo davam para eles tomarem banho, nem comerem direito. Mas aí, o que Esdras falou? Né? Neemias 8:10. Eles falam assim, vamos abrir Neemias 8:10. A parte B, né? Aqui. 10. Disse-lhes, mas ide, comei carne gorda, tomai bebidas doces e enviais porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado a nosso Senhor. Portanto, não vos entristezcais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Né? Então, nós vemos aqui que eles estavam totalmente, né, estavam com um lado, né, trabalhando, e com o outro pensando: o que nós vamos comer, como que nós vamos cuidar de casa, como que nossos filhos vão estar. Mas você não se entristeçam, vai, que uns vão cuidar, outros vão estar aqui, vai para casa, né, façam um churrasquinho, celebrem entre família, compartam um pouco, que, né, não fiquem tristes, que nós vamos cuidar. Nós vamos cuidar. E não fiquem tristes, porque a alegria do Senhor é nossa força. Muitas vezes nós temos limitações, né, que nós podemos, mas Deus diz, né, diga ao fraco, eu sou forte. Joel 3:10. Significa que nossas forças não vêm, né, de nós, mas nossas forças vêm de Deus. Somos fracos, mas Deus, né, usa a nossa fraqueza para fazer grandes coisas. Ele está no controle, né, nos encorajando, e diz que Ele abre as portas para uma oportunidade. Devemos ficar firmes,
servindo e guardando a palavra em nosso coração. Né? Aqui no outro ponto, para uma igreja perseguida e odiada pelo mundo, Jesus disse, ela é a sua amada. Versículo 9. Né? Vamos lá. Apocalipse 3, 9. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei vir e postrar-se a teus pés e reconhecer que eu te amei. Né? Aqui ele estava falando que a igreja era fiel a Cristo. Cristo guardará na tribulação. A igreja guardou a palavra. Cristo guardará a igreja. A igreja da Filadélfia não cedeu às pressões. Ele preferiu ser pequena e fiel a ser grande e mundana. Hoje, muitas igrejas têm abandonado o antigo evangelho por outros evangelhos mais palatáveis, mais popular, mais adocicado, um evangelho centrado no homem, não em Deus. Mas Deus nos diz, cuidado, né? Cuidado com esses que são usados por Satanás. Amém. Aqui, para a igreja. Só um pouquinho, pessoal. Aqui, outro ponto, né? Para uma igreja que guardou a palavra nas aprovações, Cristo promete guardá-la das aprovações que sobrevirão. Versículo 10. Apocalipse 3:10. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Eu queria colocar também um versículo aqui em Salmos 119, 9. Todo mundo achou? Salmos 119, 9. Disse assim, de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando segundo a palavra, nos 10. De todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. Né? Nós vemos aqui que quase desse capítulo 19, do versículo do 9 ao 19, eles falam, né? Não me deixes pecar, não me deixes, não deixes que meu coração se afaste, né? Que eu guarde meu coração ao Senhor, como disse no capítulo 9, né? De que maneira eu guardarei meu coração, guardará o jovem seu coração, seu caminho? Então, nós devemos guardar nosso coração. Né? Precisamos vigiar e permanecer fiel até o fim. Os fiéis em Filadélfia ainda precisaram conservar o que eles tinham. Né? Aqui em Apocalipse 3:11.
Apocalipse 3:11. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então, a igreja de Filadélfia precisava perseverar, precisava vigiar e permanecer fiel até o fim, para que não possa ficar sem a sua coroa, sem a promessa do Senhor. Então, nós temos que guardar a palavra em nosso coração, perseverar, observar, manter-nos puros, sem pecado, porque Jesus disse que já nos santificou, né? Deus nos santificou através de Jesus, mas nós somos santos, santificados, lutando contra o pecado. Nós temos que vigiar, né? Temos momentos, sim, difíceis, mas a gente não pode deixar que essas lutas, que essas dificuldades, né, nos afastem de Jesus, né? Porque às vezes eu falo, né, assim, um versículo que sempre fica em mim, assim, né? Eu posso passar lutas, eu posso passar qualquer tipo de situação, mas Senhor, mas aonde que eu vou correr se tu tens palavras de vida eterna? Aonde que eu vou ir? Eu não posso voltar, porque a vida que eu tinha atrás não era aquela vida que eu quero e que eu tenho hoje. Aonde que eu irei, Senhor? Se só tu tens palavras de vida eterna. Então, é isso que Jesus estava falando para a igreja de Filadélfia. Persiste, persevera, observa, né? Fique vigiante, que falta só pouco. As tribulações vão vir, porque estamos perto da vinda de Jesus, né? Nós vamos passar. Diz que Jesus não prometeu que nós vamos ter uma vida feliz, tranquila. Nós vamos ter circunstâncias, vamos ter perseguições, vamos ter, né, que os cristãos vão ser perseguidos até a morte. E se a gente não conseguir vencer poucas lutas, imagina como que nós vamos estar diante dessa perseguição. Nós vamos negar, nós vamos, né, negar por qualquer coisa para não ser mortos, ser perseguidos, né? Então ele falou, só falta um pouco, eu vou te cuidar, eu vou cuidar de você, né? Eu prometo guardá-la das aprovações que sobrevirão, né, no futuro. Então, não estava vendo assim o que estava acontecendo só na cidade de Filadélfia. Ele estava vendo além, né, do que vai acontecer nos últimos dias de Jesus que está por vir, né? Então, isso é o que nós aprendemos aqui na primeira parte do nosso estudo de Apocalipse. Amém?